Olá turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai entrar na aula 7 do nosso curso de Matemática Básica. O tema dessa aula, juros. O que são juros? Os juros se referem ao custo do dinheiro ao longo do tempo. Ou seja, o juro está associado ao quanto que o dinheiro vai se desvalorizando ao longo do tempo. É só a gente imaginar o seguinte. Imagina que a gente tenha 100 reais. Então a gente tem 100 reais agora. O que significava ter 100 reais há, sei lá, 20 anos atrás? Há 10 anos atrás? Então 100 reais era muito dinheiro. Hoje em dia, 100 reais vale muito menos do que valia 10 anos atrás. 100 reais de hoje equivaleria a quantos reais de 10 anos atrás? Uns 40 reais? Uns 50 reais? Então repara que se há 10 anos a gente tinha 50 reais, e isso é equivalente a hoje a gente tem uns 100 reais, ora, significa que o dinheiro se desvalorizou. A gente precisa de mais dinheiro para fazer a mesma coisa. E essa desvalorização do dinheiro, ela é calculada a partir da taxa de juros, tá? Então, os juros é esse tanto que o dinheiro se desvalorizou com o tempo. A taxa de juros é a porcentagem com que isso foi se desvalorizando, tá? Então, se a gente pegar lá os 50 reais e aplicar uma taxa de juros em relação ao juros anual, a gente consegue chegar a quanto que isso vale hoje. Qual é o equivalente hoje desses 50 reais de 10 anos atrás, tá? Os juros são uma compensação que uma pessoa, empresa ou governo paga pelo uso do dinheiro emprestado. Então, quando você toma um empréstimo também, é a mesma lógica. Você tomou um empréstimo, você vai pagar esse empréstimo daqui a 10 anos, vamos supor, que você pague daqui a 10 anos. Você não pode pagar o mesmo valor que você tomou de empréstimo. Então, se eu peguei 1.000 reais emprestados e eu só vou pagar daqui a 10 anos, eu daqui a 10 anos não vou pagar 1.000 reais. Porque daqui a 10 anos, 1.000 reais não tem o mesmo valor que tem hoje. Daqui a 10 anos, 1.000 reais valerá muito menos, né? Então, a gente precisa calcular quanto que esses 1.000 reais vão valer daqui a 10 anos. Aí, de novo, usa a taxa de juros e a gente vai saber o quanto a mais que a gente vai pagar, que é o chamado de juros. Então, se de repente, daqui a 10 anos eu tiver que pagar 3.000 reais, esses 2.000 a mais é os juros, em cima daquele valor que eu tomei emprestado, tá? Quando você empresta dinheiro ou você toma empréstimo, os juros representam o pagamento adicional que vai ser feito além do valor principal. Então, o valor principal é aquele que você tomou de empréstimo, nesse exemplo que eu dei, 1.000 reais, e os 2.000 reais a mais que eu estou pagando é os juros. E o 3.000, que seria o total, é o montante ou o valor final, tá? Quais são os fatores que influenciam o valor dos juros? Então, esse valor dos juros ele é influenciado naturalmente pela taxa de juros. Normalmente, a gente vai representar ela ou na forma percentual ou na forma decimal, como a gente aprendeu na aula passada sobre porcentagem. Se a taxa de juros for maior, os juros naturalmente também vai ser maior, né? Outro fator que influencia o valor dos juros é o tempo. Quanto mais tempo durar essa dívida, ou seja, quanto mais tempo você for pagar esse empréstimo, por exemplo, maior vai ser o valor pago dos juros, né? Então, o juros está associado também ao tempo. Quanto mais tempo, mais juros. Quanto menos tempo, menos juros. E o terceiro fator que vai influenciar o valor dos juros é o valor presente. Seria o valor que você tomou emprestado. Então, qual que é o valor atual? O valor que eu estou devendo, né? Se for o empréstimo, qual é o valor da dívida? Então, quanto maior for essa dívida, maior também vai ser o valor dos juros que você vai pagar. Ou seja, repara bem, são 3 fatores: taxa de juros, tempo e dívida. Se a gente está imaginando empréstimo, né? Taxa de juros, tempo e dívida. Se for uma aplicação, você está fazendo uma aplicação, um investimento, aí seria o valor principal, né, do investimento que você investiu, a taxa de rendimento, né, e o tempo, né? Daí é a mesma lógica. Quanto maior o investimento, quanto maior a taxa de rendimento, e quanto maior o tempo que você deixar aplicado, maior também vai ser aí o rendimento total que você vai receber ao final, né, quando você for resgatar. Então, no caso do empréstimo, pensando em dívida, quanto maior a taxa de juros, quanto mais tempo essa dívida durar, e quanto maior for o valor da dívida, maior vai ser os juros que você vai pagar.
Antes da gente começar a fazer as contas, eu quero chamar a atenção para algumas questões relacionadas ao nosso dia a dia. Então, são situações que normalmente a gente acaba lidando no cotidiano e que agora que vocês entendem o que é juros, eu quero que vocês não caiam mais nessas armadilhas. Então, nesse momento que a gente entendeu o que é juros, vamos analisar algumas situações comuns aí do nosso dia a dia, tá? Primeira delas, ó. Se a gente paga um valor de entrada, os juros vão ser menores. Como assim? Vamos pegar esse exemplo daqui, ó. Imagina que a gente vai comprar um produto que é R$2.000, tá? Então imagina lá, a gente tem um produto que vale R$2.000. Imagina que o vendedor ele fale que se você quiser pagar à vista, vai valer R$2.000. Mas se você quiser parcelar em 10 vezes, aí vai ter uns juros aí de 10%. Aí ele faz assim a conta, ó. Então é 10%. 10% de 2.000 vai dar R$200, né? E aí ele diz para você assim, então o valor total vai ser quanto? Vai ser 2.200, parcelado em 10 vezes, né? Isso aqui dividido por 10, você vai pagar 10 parcelas de R$220, certo? 10 parcelas de 220, que aí quando você, né, somar as 10 parcelas, vai dar os R$2.200, que é o R$2.000 mais os 10% de juros que ele falou. Então essa daí é uma situação. Mas vamos imaginar que você pense assim, mas eu quero dar uma entrada. Eu não quero pagar essa parcela de 220, eu quero já logo dar uma entrada. E aí o vendedor faz a seguinte conta. Era 2.200, como você deu uma entrada de 1.500, então agora a sua dívida é de R$700. Esses R$700 dividido por 10, você vai pagar parcelas de R$70 por mês. Então ele fala, tá aí, tá tudo certo, ó. Era 2.200, como você pagou 1.500, ficou 700 dividido por 10, que dá 70. Parece que tá tudo certo, não parece? Mas tem um erro nisso aqui, ó. Isso aqui tá errado. Por que isso daqui tá errado? Como é que a gente chegou no 2.200? A gente chegou no 2.200 porque a gente fez o 10% em cima do 2.000. Porque a gente considerou que a sua dívida, juros, é calculado em cima da dívida. Esse juros de R$200, ele foi calculado considerando que a sua dívida era de R$2.000. Só que nessa segunda situação, a gente não deu uma entrada de R$1.500? Se a gente deu uma entrada, então a nossa dívida não é mais de R$2.000. Se a gente pagou 1.500, a nossa dívida agora, ó, 2.000 menos 1.500, a nossa dívida é em cima dos R$500. Juros depende do valor inicial, né? Que a gente está vendo agora que é 500. E ele depende de quanto tempo que você fica. Não faz sentido a gente fazer esse cálculo em cima dos 2.000, porque por quanto tempo que a gente ficou com a dívida de 2.000? Nenhum, porque a gente já pagou 1.500, então a gente vai ficar com a dívida de R$500. Entendeu? Então, o certo é fazer os 10% em cima da dívida, daquilo que eu estou devendo. Se eu estou devendo R$500, eu vou fazer o 10% em cima dos R$500. Que vai ser, né, fazendo novamente o 10%, só que dessa vez em cima do R$500 vai ser R$50. Ou seja, qual que vai ser o meu valor total, o meu montante aí dessa dívida? 500 mais 50, que é igual a R$550. E aí, naturalmente, dividido por 10 meses, vai dar R$55. Olha que diferença. Ó. Na primeira conta que estava errada, tinha dado 70 por mês. Essa conta que é a correta dá R$55 por mês. Então, o primeiro cuidado que vocês precisam ter é que juros é calculado em cima da dívida. Se sua dívida diminuiu, os juros vai diminuir. Quanto tempo a mais você ficar com uma dívida grande, maior vai ser os juros. Se você ficar com uma dívida menor durante o mesmo tempo, os juros vai diminuir. E se você ficar com a dívida durante menos tempo, ainda que seja uma dívida grande, mas por menos tempo, os juros também vai ser menor. E aí a gente vai pro segundo exemplo. É muito comum a gente querer fazer isso aqui, ó, pagar parcela duplicada para tentar pagar a dívida em menos tempo. Só vale a pena fazer isso se a gente receber algum desconto. Então vamos lá para um exemplo, né? É muito comum que a gente pague de 2 em 2 ou de 3 em 3 parcelas para tentar abater a dívida mais rápido.
Isso só vai ser vantajoso se a gente receber algum desconto por antecipação. Lembre-se que, imagina que a gente tem uma dívida que a gente vai durar, existem mais 20 parcelas. A gente tem aí mais 20 meses para pagar. E aí você decide pagar de 2 em 2. Eu não quero pagar essa dívida em 20 meses. Eu estou ganhando um pouquinho a mais, vou tentar pagar de 2 em 2, que aí eu já pago isso em 10 meses, né? Só que qual que é o problema disso? Se você está pagando em 10 meses, você está com a sua dívida por menos tempo, né? Ora, se você está com a dívida por menos tempo, os juros precisam ser menores. Quando você está pagando em 20 meses, parte do valor que você está pagando da parcela é os juros. E esse juros foi calculado considerando que você ia ficar com essa dívida por 20 meses. No momento em que você pagou em 10 meses, os juros deveriam ser menor. Só que se você pagou as parcelas, então você está pagando como se você tivesse ficado com a dívida por 20 meses. Então essa é uma prática muito comum e é muito desvantajosa para a gente que está pagando. É muito vantajosa para quem está recebendo antecipado, né? Então imagina que você fez um empréstimo você tomou um empréstimo do banco. Para o banco isso é ótimo, porque você está pagando, ele está recebendo um valor 10 meses antes, né? Ele só deveria receber 10 meses depois. Ele está recebendo 10 meses antes. Então, se você imaginar que você já quitou a dívida com o banco vamos supor que seja um ano antes. Se você calcular os juros em cima desse um ano, olha o quanto que o banco ganhou e o quanto que você deixou de ganhar porque você antecipou o pagamento. Então, só vale a pena se tiver algum desconto por antecipação de dívida. Aí sim vale a pena você antecipar. Mas se não tiver esse desconto, se você simplesmente pagar de 2 em 2, você está perdendo, tá? Então é um cuidado que a gente precisa ter, que é comum a gente fazer, mas entenda que a gente acaba saindo perdendo. Uma vez que a gente vai estar pagando uns juros que a gente não deveria pagar, porque a gente está pagando em 10 meses e não em 20. Experimenta, né? O banco lá, o seu gerente, ele vai te dar essa sugestão, né? Paga de 2 em 2. Que aí você consegue pagar em 10 meses, né? Ele vai te dar essa sugestão mágica. Ou então o vendedor, né? Você vai dizer para ele, olha, eu queria, ao invés de pagar em 20 meses, eu quero pagar em 10. Aí ele vai vir com essa solução mágica, né? Não, paga de 2 em 2, tá aí, ó. Se você pagar de 2 em 2, ao invés de você pagar em 20 meses, você paga em 10 meses. Aí você fala pro seu gerente assim, ó, não, tudo bem, então vou fazer o seguinte, daqui a 10 meses, então, eu começo a pagar de 2 em 2. E aí tá certo ali, ó. De 2 em 2, quando chegar no mês 20, eu quitei a minha dívida. Pode ser assim também? E aí vê se o gerente vai aceitar você fazer desse jeito. Porque aí, nesse caso, quem sai perdendo é ele, né? Então, cuidado. Se for pagar de 2 em 2, você renegocia a dívida e vê se tem algum desconto por antecipação de parcela. Se não tiver, você vai pagar em 20 meses mesmo. Senão você sai perdendo, tá? E um último caso, que é também parecido com esses dois, que às vezes a gente tem uma dívida e aí a gente tem um certo valor e aí a gente quer pagar logo uma parte da dívida para terminar de pagar a dívida em menos tempo. Então aqui, novamente, o mesmo raciocínio. Se você pagar uma parte da sua dívida, então esse cálculo das parcelas ele precisa ser refeito, o valor das parcelas precisa ser recalculado. Porque, de novo, a parcela, o valor que você está pagando, parte dele tem juros. E esse juros foi calculado considerando que você tinha um determinado valor de dívida, né, de saldo devedor, e também um determinado tempo. Se você, por acaso, for reduzir o saldo devedor ou quiser pagar em menos tempo, esses dois fatores eles afetam o valor dos juros e, consequentemente, vai afetar o valor das parcelas. Então não adianta você chegar lá e simplesmente abater parte das parcelas. Por quê? Porque senão você vai continuar pagando juros em cima de um saldo devedor e de um tempo que você não vai mais estar mantendo essa dívida. Então é muito importante que, se você quiser abater parte da dívida, você tem que ir até um banco, a agência financeira, né, para recalcular o valor das parcelas, considerando esse novo saldo devedor e esse novo horizonte de tempo que você pretende pagar as parcelas, tá? Então não vai lá simplesmente paga essa quantidade em cima das parcelas que você tem, porque isso vai simplesmente representar
que você vai continuar pagando juros ou que você pagou juros, porque na parcela tem juros dessa que você supostamente pagou. Juros que não era para você pagar, porque se o saldo devedor diminuiu ou se o tempo diminuiu, os juros também tem que diminuir, tá? Então, se você fizer um abatimento do valor da dívida, as parcelas restantes devem ser recalculadas com base no novo saldo devedor e também no novo tempo, horizonte de tempo que você quer pagar a dívida. O abatimento da dívida reduz o valor presente, o que por sua vez vai reduzir os juros em cima dele, tá? Agora que eu já dei essas dicas, né, em relação a juros, vamos começar a aprender a fazer o cálculo de juros. Aqui a gente tem dois casos, né, que são os juros simples e os juros compostos. Vamos primeiro falar dos juros simples. Então, no regime de juros simples, não há capitalização dos juros no final de cada período, só no final do prazo. Então, em os juros compostos, a gente calcula os juros em cima do valor a cada novo período. Então, se tiver uns juros compostos mensal, no compostos, a gente vai calcular os juros a cada mês. A gente faz o cálculo, todo mês a gente faz o cálculo de novo. No caso dos juros simples, não. Você faz o cálculo dos juros em cima do valor presente, vamos supor, da dívida, né? Então, você faz o cálculo ali somente uma vez e esses juros, ele é somado, né, ao valor presente, que vai resultar aí no valor final. Então, de forma que, ao fim de você pagar as parcelas, você quita essa quantidade de juros que foi adicionado a ela. Então, lá no valor final, né, no prazo final, que você quitou os juros simples, né, que foi calculado. Então, o juros simples ele é bem mais simples, ele é um cálculo de juros que a gente faz somente uma vez, em cima do valor presente. Já os juros compostos, que a gente vai ver na sequência, a gente faz o cálculo dos juros a cada final de período. Ou seja, a cada mês, se o período for diário, a cada dia, se for semestral, a cada semestre, se for anual, a cada ano. Então a gente calcula acumuladamente, né? Os juros ele é feito período a período. No caso dos juros simples, ele é calculado somente sobre o valor presente, também chamado de valor inicial ou principal. Então, valor presente, valor inicial, principal, é tudo sinônimo, tá? O montante dos juros, que é o que a gente chama simplesmente juros, né? De um valor presente, durante um período de tempo T, a uma taxa de juros R é calculado como... Então, essa daqui é a fórmula para calcular os juros simples, né? Os juros em cima de um valor presente. Então, para fazer esse cálculo, basta a gente calcular o quê? O valor presente, né? A gente precisa do valor presente multiplicado pelo tempo vezes a taxa de juros. Aí aqui o cuidado é que se a taxa de juros for mensal, o tempo vai ter que estar em meses. Se a taxa de juros for anual, o tempo vai ter que estar em anos, tá? Então a gente precisa fazer essas conversões para trabalhar sempre com a mesma unidade nos dois, tá? Fazendo essa multiplicação, lembrando que a taxa de juros ela tem que estar em decimal, né? Se os juros for de 10%, tem que fazer 10 dividido por 100, 0,1. A gente vai usar o 0,1 na fórmula. Então, sempre a forma decimal que é usada. Além disso, como é que a gente calcula o valor futuro, né? Que é o valor... O que é o valor futuro? É o valor presente mais os juros. Então, esse daqui que é o total aí que a gente vai ter de dívida para pagar. É o valor presente mais os juros. Se a gente pegar e substituir, ó, colocar no lugar do J, colocar o VP vezes T vezes R, essa fórmula fica assim, ó. VF é igual a VP mais os juros, que é VP vezes T vezes R. Aí, colocando o VP em evidência, fica assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que VP vezes 1 mais T vezes R. Que é essa fórmula que está aqui embaixo, ó. VF, que é o valor futuro, é igual ao valor presente vezes 1 mais T vezes R, onde T é o tempo e R é a taxa de juros. Então, essas daqui são algumas das fórmulas que estão relacionadas aos juros simples. Daqui para frente a gente vai ver vários exemplos, né? E algumas alterações que a gente consegue fazer nessa fórmula para calcular não somente o valor futuro, mas também calcular, por exemplo, o tempo ou então a taxa de juros. Então vamos lá, vamos começar com um exemplo. Calcule os juros simples e o montante, ou seja, o valor futuro, de um capital
ou seja, de um valor presente de 10 mil reais. Então a gente tem um valor presente de 10 mil reais, aplicado por 5 meses, então o tempo é de 5 meses, a uma taxa de juros de 5% ao mês. Taxa de juros, repara que está ao mês, então tudo bem, ó, tempo está em meses e taxa de juros também. Então não precisa fazer nenhuma alteração. 5%. 5%, que é a mesma coisa que 5 dividido por 100, que é 0,05. A gente tem que usar os juros na sua forma decimal, tá? Então, o que nós temos? Temos o valor presente, temos o tempo e temos a taxa de juros. Já falou pra gente que é juros simples, né? E ele quer que a gente calcule tanto os juros quanto o montante. Ou seja, tanto os juros quanto o valor futuro. Para calcular os juros, a gente acabou de ver a fórmula, é o valor presente, vezes o tempo, vezes a taxa de juros. Isso vai ser igual a 10 mil vezes 5 vezes 0,05. Fazendo essa conta, isso vai dar, aí vou pegar a calculadora, então vai dar 10 mil vezes 5 vezes 0,05. Isso é igual a R$ 2.500. Então a gente calculou que os juros nesse período vai ser no total de R$ 2.500. Além dos juros, ele quer também que a gente calcule um valor futuro. Aí a gente pode tanto usar aquela primeira fórmula, que seria o valor presente, mais os juros, ou então, se quiser, poderia usar a segunda fórmula, que é o valor presente vezes 1 mais R vezes T. Como a gente já tem os juros calculado, a gente pode simplesmente fazer o 10 mil mais 2.500, que é igual a 12.500. Então a gente está usando essa fórmula porque a gente já calculou os juros. Se quisesse calcular, por exemplo, o montante diretamente, aí poderia ter usado aquela segunda fórmula, tá? Que aí a gente não precisaria calcular em 2 etapas. Mas como a gente já tinha os juros, foi só somar com o valor presente. Então o valor futuro, que é o valor considerando aquele empréstimo que você fez, mais os juros, ele é de R$ 12.500, tá? Então é assim que faz o cálculo, tanto dos juros simples, quanto do valor futuro, considerando esses juros que a gente calculou. Aí aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte, ó. Observe que a taxa de juros de 5 meses foi de, se a gente for fazer as contas, né, considerando lá os 5 meses vezes os 5%, ela é 5 vezes 5%, 25%. Ou na forma decimal, seria 0,25, né? Repara aqui, se a gente fosse fazer o 0,25, o 25%, né, que seria multiplicar o 10 mil por 0,25, dá R$ 2.500. Então, no caso, esse R$ 2.500 é os juros acumulado nesse período de 5 meses. Como cada mês é 5%, vezes 5 meses, seria 25%, né? Ou 0,25. Isso significa que, se a gente fosse calcular os juros semestral, por exemplo, imagina que ao invés de ser desse tempo estar em meses, o tempo tivesse em semestre. Semestre são 6 meses. Aí eu teria que pegar a taxa de juros, que é de 5%, e multiplicar por 6. Aí eu teria uma taxa de juros de 30% por semestre. Então, se o meu período de tempo fosse semestral, eu teria que usar na fórmula 30%, e não 5%. Imagina que eu tivesse essa dívida por 5 semestres. Aí eu teria que fazer o 30%. Ou então, né, se fosse 5 semestres, a gente poderia manter os 5% ao mês, mas fazer os 5 semestres vezes, cada semestre tem 6 meses, 5 vezes 6, que daria 30 meses. Então, tanto faz, nesse exemplo hipotético, que a gente tem 5 semestres. A gente pode tanto manter o tempo igual a 5 e fazer a taxa igual a 6 vezes 5%, que é igual a 30%, ou então a gente manter a taxa de 5% ao mês e aí pegar esses 5 semestres e fazer 6 vezes 5, que é igual a 30 meses. No fim das contas dá no mesmo. Se a gente for fazer o 5 vezes 30%, dá 150%.
Se for fazer o 5% vezes 30, dá 150%. Então, no final, é a mesma coisa. Só o cuidado, realmente, de o tempo precisa ser o mesmo. No primeiro caso, eu mantive os dois como semestral. No segundo caso, eu mantive os dois como mensal. Então, sempre tem que ser o mesmo. Se a gente quisesse calcular a taxa de juros anual, ora, a gente tem 5% ao mês, cada ano tem 12 meses, 12 vezes 5 daria 60% ao ano. E se a gente quisesse calcular a taxa de juros diária, a gente tem a taxa de juros mensal, que é de 5%. Cada mês a gente considera que tem 30 dias, né? Então seria dividir, né? Para ter a taxa de juros por dia, a gente teria que dividir por 30, ou 5% dividido por 30, que daria aí aproximadamente 0,17% ao dia. Então a gente consegue fazer essas conversões para saber a taxa de juros no período que a gente quiser, tá? Além de calcular o valor futuro, que é o que a gente aprendeu a calcular, a gente pode isolar o tempo. Então, se a gente pegar lá a fórmula do valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais o tempo vezes a taxa de juros, a gente pode, nessa fórmula, isolar o tempo. Aí teria que fazer a distributiva, né? Aqui ficaria VF é igual a VP mais VP vezes T vezes R. Aí vou trocar de lado, né? VP é igual VP mais VP vezes T vezes R é igual a VF. Aí vou passar esse VP para o outro lado subtraindo. VP vezes T vezes R é igual a VF menos VP. E aí agora eu vou passar o VP vezes R para o outro lado dividindo. Então isso daqui vai ficar T é igual a VF menos VP dividido por VP vezes R. E aí aqui eu vou simplesmente dividir tudo por VP. Se eu dividir tudo por VP, vai ficar assim, ó. T é igual a VF dividido por VP menos VP dividido por VP vai dar 1. Dividido VP dividido por VP vai dar 1 de novo. Aí vai ficar só o R aqui embaixo. Que é essa fórmula que está aqui, ó. O tempo, ele é igual ao valor futuro dividido pelo valor presente, menos 1, dividido pela taxa de juros. Então, nesse caso daqui, a gente consegue calcular o tempo. Usando essa fórmula, a gente calcula o tempo nesse regime de juros simples, tá? Vamos pegar um exemplo de como usar essa fórmula. Imagina que João ele fez um empréstimo de R$3.000, né? Ele tomou um empréstimo de R$3.000 no regime de juros simples. E só vai pagar esse empréstimo quando o montante chegar a R$3.600. Sabendo que a taxa de juros é de 4% ao mês, em qual mês João vai pagar o seu empréstimo? Então a gente tem o valor presente, que é 3.000. Temos o valor futuro, que é 3.600. Temos também a taxa de juros, que é 4%, que equivale a 0,04. Repara que a taxa de juros está mensal e ele quer saber o tempo em mês. Então, não precisa mexer em nada. Vamos substituir na fórmula? Tempo é igual a VF dividido por VP, ou seja, VF é 3.600. 3.600 dividido por 3.000 menos 1 dividido por 0,04. Isso é igual a 3.600 dividido por 3.000. Isso daqui vai dar, vamos ver aqui na calculadora. Então, 3.600 dividido por 3.000, isso vai dar 1,2. Então, 1,2. Então, 3.600 dividido por 3.000 deu 1,2. Menos 1 dividido por 0,04. Isso aqui é igual. 1,2 menos 1 vai dar 0,2. Dividido por 0,04. E aí, fazendo essa conta, 0,2 dividido por 0,04, isso é igual a 0,2 dividido por 0,04, vai dar 5. Ou seja,
quanto tempo, em qual mês que João vai pagar o seu empréstimo? No 5º mês, né? Daqui a 5 meses. Então a gente conseguiu calcular o tempo. Se a gente quiser conferir se isso está certo, basta a gente substituir o t igual a 5 na fórmula do VF e ver se vai dar 3.600. Então, substituindo na fórmula do VF, a gente pode conferir se a gente fez as contas certas, né? Então, no caso aqui, como a gente fez devagarinho, a gente sabe que não errou também, né? Então, 5 meses é no 5º mês que ele vai pagar a dívida dele, né? Se ele quiser pagar R$ 3.600, há uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Certo? E para a gente finalizar essa parte de juros simples, em alguns casos, a taxa de juros que é a nossa incógnita. Então, na fórmula, se a gente simplesmente, naquela fórmula anterior, ó, nessa fórmula daqui, eu passar o R para o outro lado e o T para cá, né? Passar o R para o lado esquerdo e o T para o lado direito, a gente vai ter essa fórmula daqui, ó. R é igual a VF dividido por VP menos 1 dividido por T. Então, essa daqui é a fórmula caso a gente queira calcular a taxa de juros, que é essa fórmula aqui, ó. R é igual a VF dividido por VP menos 1 dividido por T. E aí, nesse caso, a gente calcula a taxa de juros. Um exemplo, ó. Um capital de R$500 produziu em um semestre um montante de R$590. Qual é a taxa de juros simples mensal aplicada? Aí, cuidado, ó, que o tempo está em semestre. Vamos pegar esse tempo daqui, como ele quer os juros simples mensal, vamos passar esse tempo, então, para mês, tá? Então, o nosso valor, o nosso capital, valor principal, ou valor presente, né? É de R$500. O valor final, ou montante, é de R$590. O tempo é de um semestre, que é igual a 6 meses. E aí, com isso, o R, que é o que a gente quer calcular, vai estar em meses. Vamos substituir na fórmula. R é igual a VF dividido por VP. 590 dividido por 500. Menos 1 dividido pelo tempo, que é 6. Então, R é igual. Vamos na calculadora fazer o 590 dividido por 500. Então, 590 dividido por 500, que é igual a 1,18. Então, isso é igual a 1,18 menos 1 dividido por 6, que é igual a 0,18, né? 1,18 menos 1 dá 0,18, dividido por 6. 0,18 dividido por 6 é 0,03. 0,03 é a taxa de juros na forma decimal. Se a gente quiser passar para a forma percentual, né, que é a mais comum, a gente teria que multiplicar por 100. Então, 0,03 vezes 100, isso vai dar 3%. Então, nesse caso, em que em 6 meses o capital de 500 produziu um montante de 590, nesse caso, a taxa de juros era de 3% ao mês. Novamente, se a gente substituir esse tempo, esse valor presente, essa taxa de juros na fórmula do VF, a gente tem que encontrar 590, né? Então, com isso, a gente conseguiria conferir que essa nossa resposta está correta. Certo? Bem, e aí para fechar, a gente então viu juros simples, vimos algumas questões relacionadas a juros simples. Vamos agora para juros compostos, onde a capitalização dos juros é feita no final de cada período. Então, né, se a taxa de juros for mensal, a gente vai calculando esse novo montante a cada mês, tá? Não somente no final do período, como foi no caso dos juros simples. Isso quer dizer que os juros compostos são calculados em cada período, sobre o montante do período anterior. Aí com isso, né, essa fórmula ela demora um pouco mais para deduzir, então não vou deduzir ela para vocês, mas a fórmula para calcular o valor final, no caso do regime de juros compostos, é essa daqui, tá? Então, ele é o valor presente vezes 1 mais R elevado a T. Repara que esse 1 mais R, ele lembra aquele fator de correção que a gente viu na aula passada.
Por isso que é tão importante a gente calcular, a gente ter calculado e ter entendido o fator de correção. Porque aí fica muito mais rápido de calcular o valor futuro nos juros compostos. Como assim? Imagina que a gente tem uma dívida de R$1.000. E aí imagina que a taxa de juros é de 10% ao mês, tá? Vou colocar alta só para ficar um número mais fácil de visualizar. Significa o seguinte, que se a minha dívida é de R$1.000 hoje, no mês seguinte, essa dívida vai para R$1.100. Por quê? Porque 10% de 1.000 é 100, né? Então, somando 1.000 mais 100, a gente passa a ter uma dívida, um montante de R$1.100. Se a gente for fazer o cálculo em cima de agora, né? Se a gente ficar mais um mês com essa dívida, a gente tem que fazer agora o 10% em cima do 1.100. Como eu falei, é calculado período a período, nesse caso, mês a mês. Dessa vez, a gente tem que fazer o 10% em cima do 1.100. 10% de 1.100 dá R$110. Minha dívida agora vai para 1.100 mais 110 vai para 1.210. Repara que se fosse juros simples, ela iria agora para 1.200, né? Porque os juros seria calculado sempre em cima dos R$1.000, né? Então a gente sempre ficaria somando de 100 em 100, significa que no segundo mês seria de 1.200 o montante. Como nos juros compostos a gente calcula em cima do montante do período anterior, a gente teve que calcular em cima do 1.100, que foi para 1.210. Se a gente quisesse calcular para o próximo mês, o que a gente teria que fazer? 10% em cima desse valor e soma. Depois, de novo, 10% em cima desse valor e soma. Repara que fazendo desse jeito dá um trabalho gigantesco. Imagina que a gente queira calcular a dívida daqui a 20 meses. Quanto tempo que a gente levaria para chegar nessa resposta fazendo as contas dessa maneira? Por isso que eu falei para vocês na aula passada que era importante entender o fator de correção. Porque com o fator de correção, a gente consegue calcular para qualquer mês em uma única conta, em uma única equação. Porque no fim das contas, se você tem uma dívida lá, imagina que seja 10%, você está tendo um acréscimo de 10% ao mês. Ora, se for fazer o fator de correção, seria 1 mais 10 dividido por 100, que é 1,1, né? 1 mais... Deixa eu fazer devagar. Seria 1 mais 0,1. 1 mais 0,1, que é igual a 1,1. Esse 1 mais 0,1 é o 1 mais R dessa fórmula, tá? É 1 mais R dessa fórmula, porque os juros sempre acrescenta, né? Sempre aumenta o valor final. Por isso que é sempre mais, né? Seria aquela fórmula do fator de correção 1 mais a taxa de juros. Aqui é 1 mais a taxa de juros direto, sem o dividido por 100, porque aqui ela já está na forma decimal, né? Então esse 1,1 aqui desse exemplo que eu criei é o 1 mais R da fórmula. Se o meu período for de um mês, então eu vou pegar o 1.000 e vou multiplicar por 1,1, né? Se for de 2 meses, eu vou pegar o 1.000 e vou multiplicar por 1,1 vezes 1,1. Não é isso? Se for 3 meses, é o 1.000 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. O número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. O número vezes ele vezes ele vezes ele é ele ao cubo, né? Então, se eu multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes, né? É ele ao cubo. Então, esse elevado a t que tem na fórmula é justamente o período de tempo. Então, por isso que a fórmula para calcular o valor final é essa aqui. Mas entenda isso, esse 1 mais R nada mais é do que um acréscimo do valor. E elevado a t porque a gente acrescenta esse valor a cada período que a gente mantém aquela dívida, tá? E aí nessa fórmula também fica claro pra gente aquilo que a gente falou lá no primeiro slide. O valor futuro depende, imagina que seja um empréstimo, depende da dívida, depende da taxa de juros e depende da quantidade de tempo. Quanto maior o valor presente, quanto maior a taxa de juros, quanto maior o horizonte de tempo, maior vai ser a dívida que você vai pagar, tá? E aí vamos para um exemplo. Deixa eu já colocar a fórmula aqui para a gente poder usar. Valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais R elevado a t, tá? Então a gente tem a fórmula aqui. Calcule o montante, ou seja, o valor futuro de um capital, de um valor presente de R$10.000.
Ah, é o mesmo exemplo que a gente fez lá nos juros simples, só que dessa vez com juros compostos. Naturalmente, com juros compostos, vai dar um valor maior, porque aqui ele vai acumulando mês a mês, né? Os juros é calculado sempre em cima do montante do mês anterior que se acumula, né? Que vai se aumentando. Então, os juros vai aumentando também. Então, com isso, o resultado aqui vai ser maior do que aquele que a gente encontrou no primeiro exemplo que a gente resolveu dessa aula. Tá, então o valor presente é 10 mil. O tempo é 5 meses, né? Tempo igual a 5. A taxa de juros é 5% ao mês. Então ela é 5 dividido por 100. 50 não, né? 5 dividido por 100. Que é igual a 0,05, né? 0,05. E aí, substituindo na fórmula, VF é igual a 10 mil vezes 1 mais 0,05 elevado a 5. VF é igual a 10 mil vezes 1 mais 0,05 vai dar 1,05 elevado a 5, que é igual a 10 mil vezes... Aí vamos ver na calculadora quanto que é 1,05 elevado a 5. Então a gente quer 1,05, o elevado... eu sei que se eu colocar o acento circunflexo, elevado a 5, ó, ele vai entender que é esse acento circunflexo, ele entende que é o elevado, tá? Ou então pode fazer 1,05 vezes 1,05, 5 vezes, né? Mas usando o acento circunflexo a gente consegue fazer o elevado. Então 1,05 elevado a 5, isso vai dar 1,2762. Como a gente vai multiplicar isso por 10 mil, eu vou arredondar até aqui, tá? Que aí a gente fica com os dois números depois da vírgula, né? Para ficar como se fossem os centavos, né? Então se a gente arredondar até aqui, vai dar certinho o centavo. Aí lembrando, né? Se eu quero arredondar até esse 1 daqui, a gente tem que olhar o número que vem depois dele. Se o número que vem depois dele for de 0 a 4, mantém o 1. Se for de 5 a 9, aí arredonda para cima, vai para 2. Como é 5, né? Então aqui vai ficar 2. Então vai ser 1,276282. 1,276282. Que é igual a... Aí multiplicando isso por 10 mil, é só pegar a vírgula e andar 1, 2, 3, 4 zeros, né? A vírgula vai vir até aqui. Então vai ficar 12762,82. Ou seja, R$12.000, R$12.762, né? E 82 centavos. 12.762,82. Tá? Então essa é a resposta do valor futuro. Repara que a gente teve que fazer um passo a passo para fazer essas contas, né? Primeiro somamos, depois elevamos a quinta, e aí depois esse resultado multiplicamos pelo 10 mil, que deu 12.762,82. Vamos comparar isso com o exemplo fazendo juros simples? Então aqui eu fiz uma tabela, ó, com os juros simples e com os juros compostos. Nessa tabela daqui, deixa eu só abaixar um pouco aqui, só para não ficar na frente aí da tabela. Não sei se eu saí da frente, mas enfim. A gente tem aqui a dos juros simples, né, do lado esquerdo. A gente fez o cálculo do 5% de 10 mil, que deu R$500. E esses R$500 se mantêm todo mês, né? É juros simples, os juros se mantêm. Fomos somando, né? Ó, se a gente for perceber pela conta, se a gente ficasse um mês com a dívida, 10 mil mais 500, ficaria com 10.500. Se a gente ficasse 2 meses com a dívida, seria 10 mil mais 2 vezes 500, que dá 11 mil, né? 10 mil mais 1.000, que dá 11 mil. E por aí vai, né? Se ficar 5 meses, que foi o que a gente ficou 5 vezes 500, que dá 2.500, mais 10 mil, que deu 12.500, que foi o que a gente encontrou no regime de juros simples, tá? Agora, nos juros compostos, os juros são calculados, nesse caso, mês a mês, né? Todo período, mês a mês. Então, no primeiro mês, 10% de 10 mil, que é R$500, somando 10 mil mais 500, deu 10.500. Quando a gente for calcular os juros para o segundo mês, se a gente ficar com a dívida por 2 meses,
Agora o nosso montante é 10.500. E aí, fazendo 10%, vai dar 525, somando, vai dar 11.025. Se a gente ficar com essa dívida por 3 meses, agora o montante é 11.025. E aí, por aí vai, faz 10% dele, tem uma nova dívida, e né, chegamos até o quinto mês. No nosso caso, a gente fez essa conta até direto, né? E achamos o 12.762,82. E repara, como a gente já tinha falado, o valor é maior, né? Para qualquer mês que a gente for olhar, o valor sempre vai ser maior. E essa diferença ela vai aumentando com o passar do tempo. Por quê? Porque os juros vai ficando cada vez maior, e como a gente faz o cálculo da taxa de juros em cima dos juros que se acumulou, né? Nos juros simples é só em cima da dívida, né? do capital, né? Do valor inicial, do valor presente. Aqui é sempre feito todo mês, e a cada novo mês se acumula os juros referente ao mês anterior. Então a gente faz um cálculo nos juros compostos de juros em cima de juros, né? E aí, como o juros está sempre aumentando, esses juros em cima dos juros vai sempre aumentar também, o que faz com que essa diferença vá aumentando com o tempo, tá? Bem, então com isso, fechamos mais um vídeo. Nos vemos no próximo vídeo e bons estudos!